noite. A gente já iniciou a gravação. Agradeço as considerações iniciais da Yasmine e da Beatriz e passo a palavra para os professores Camilo e professora Roberta. E aí vocês identifiquem aí qual é a ordem de apresentação melhor, como vocês preferirem. A gente está aqui todo ouvidos. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Yasmine. Boa noite, Saulo. Boa noite, Roberta. Todos os demais presentes. Queria agradecer o convite. Na hora que o Saulo me convidou, acho que eu assumi a responsabilidade de imediato, né, Saulo? Na mesma hora eu falei, não, vamos fazer, não tem problema nenhum. E aí marcamos logo para mais rápido possível, mais breve possível, para a gente tentar contribuir de alguma forma com os alunos, né? Não só com os alunos, mas com todas as pessoas que têm um interesse no tema. E aí fizemos o convite também à professora Roberta, que prontamente aceitou, assim, acho que no mesmo instante que eu mandei a mensagem para ela no WhatsApp, ela aceitou. E queria agradecer também, eu sei que o Saulo, Beatriz e as meninas já agradeceram, mas também queria agradecer a Roberta. Roberta foi minha aluna, né? Vou entregar a idade agora. A Roberta foi minha aluna já lá em 2014, né, Roberta? 2015, 2014. Hoje ela é procuradora, é professora, é mestranda, e, enfim, é uma daquelas pessoas que desde a faculdade já mostrava ali o que queria e está construindo aí esse caminho tão brilhante que me enche de orgulho aqui. Eu estou sempre babando aqui por tudo que ela faz. Outro dia mesmo estava postando curso lá na OAB de Araruama, curso na OAB não sei da onde, curso na OAB não sei da onde. A Roberta ainda está fazendo uma caravana, ainda um itinerário aí pelo interior do estado do Rio de Janeiro, aí, ensinando processo civil e empresarial para as pessoas. E eu fico muito feliz de ver essas conquistas todas profissionais e pessoais dela. Ela está mutada ali porque ela tem uma cachorrinha Bela muito bonitinha que estava latindo ali agora. Daqui a pouco ela vai introduzir a Bela aqui na live para vocês conhecerem a Bela. É um bulldog francês, né, Roberta? É linda, inclusive. Mas, enfim, vou passar a palavra para ela, para que ela possa começar a fazer as primeiras observações aí sobre a microempresa, empresa de pequeno porte, e aí depois eu vou tentar dar uma pincelada geral aí no assunto de licitações para as ME e EPP, tá? Roberta, com você. Boa noite, gente. Boa noite, professor Saulo. Boa noite, Camilo. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Yasmine. Boa noite a todos os presentes. Para mim é um motivo de muita honra e de muito orgulho estar aqui participando desse evento com vocês. Um convite do Camilo foi muito especial. Na verdade, ele sempre foi um grande motivador, principalmente da área acadêmica na minha vida. E ele sabe disso, que eu sempre contava para ele cada detalhe, o ingresso no mestrado, tudo. Ele sempre fez questão de estar presente, de estar me motivando nessa área acadêmica. Então, estou muito honrada de estar aqui dividindo esse espaço com vocês, parabenizar desde já pelo projeto, que é um projeto incrível, e realmente isso traz para nós que somos estudiosos do tema, até uma motivação a mais, falar, nossa, olha que bacana, outras pessoas também estão interessadas em algo que nós estudamos e naquilo que a gente está se propondo a fazer de melhor na nossa vida, né? Então, eu estou muito feliz. E aí, já começando a falar, né, do nosso tema, o tema realmente é um tema caro da gente estar tratando, justamente por conta de tantas mudanças legislativas que a gente vem enfrentando, e não só na lei de licitações, mas também no próprio direito societário. A gente vive em constante mudança, né, professor Saulo? A gente está ali no direito empresarial acompanhando aí em passos lentos essa gigante mudança que a gente vive aí na nossa sociedade, seja por governo, seja por outros aspectos também econômicos, né? E aí, antes da gente começar a falar exatamente da microempresas e as empresas de pequeno porte, eu queria só trazer à memória de vocês que o Código Civil, ele elenca para a gente outras espécies de empresário. Então, quando a gente pensa em empresário, a gente vai pensar, na verdade, no empresário na pessoa natural e na pessoa jurídica, que, de forma profissional, organiza uma atividade econômica para circular bens ou serviços. É o famoso artigo 966, que os alunos, assim, afiados do direito empresarial já gravaram esse artigo, que ele é muito mencionado nas aulas de societário. E o nosso ordenamento jurídico, ele não define empresa sob o ponto de vista jurídico,
né? Mas a gente pega o conceito de empresa a partir de uma atividade econômica organizada pelo empresário, que vai ser exercida através do estabelecimento empresarial. E aí o empresário vai ser essa pessoa natural, que a gente chama de empresário individual, ou jurídica, que organiza uma empresa. E é o empresário, gente, que vai postular uma recuperação judicial, é o empresário que vai ter sua falência decretada, e não a empresa, que a empresa é apenas uma atividade. Eu gosto sempre de trabalhar esse ponto para a gente entender realmente, antes da gente falar da microempresa e empresa de pequeno porte, que, na verdade, nós temos várias espécies de empresário dentro do ordenamento jurídico. E quando a gente trabalha microempresa e empresa de pequeno porte, a gente está falando de uma espécie de enquadramento. E aí, quando a gente pensa nelas, na microempresa e empresa de pequeno porte, se a gente fizer um histórico legislativo daquilo que a nossa sociedade vem construindo, a gente vai encontrar legislação desde 1979. A gente teve um Ministério da Desburocratização, depois a gente teve o Estatuto da Microempresa, que foi em 84, e depois a gente teve a nossa famosa Constituição, de 88, que nos artigos 170 a 179 vem trazer princípios gerais ali da ordem econômica. Então, a Constituição aí já foi um marco, trazendo regras gerais sobre a microempresa e empresa de pequeno porte. Estou estruturando elas, mas ela trabalha outros aspectos também. Em 94, a gente teve uma lei também, que foi o Estatuto da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte. Então, a gente teve aí uma alteração, porque de 84 só se tratava da microempresa. Já em 94, a gente teve a Lei 8864, que vem trabalhando também a empresa de pequeno porte. E em 96, a gente já teve um outro marco, a Lei do Simples Nacional. Em 99, a gente teve um novo estatuto da microempresa e da empresa de pequeno porte. E aí, em 2003, a gente teve uma reforma tributária, com a emenda constitucional de 42, que também trouxe muitas mudanças. E aí, em 2006, a gente tem a criação da famosa Lei Complementar 123, que é a Lei Geral da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Por que eu estou falando de tudo isso? E aí vocês podem falar, poxa, Roberto, você falou e eu não consegui nem anotar nada, que é tanta mudança, é tanta lei, como assim? Porque realmente a gente passa por muitas mudanças, a gente passou e, na verdade, nós vamos passar por muitas mudanças. Por quê? Porque nós estamos diante de situação que envolve, na verdade, interesse governamental. Então, quando a Constituição fala que nós precisamos de políticas públicas, e essa política pública especificamente se refere à ordem econômica e chama a atenção da população, e é por isso que a gente está reunido aqui hoje, os governos possuem interesse e ficam sempre mudando. Então, toda vez que entra um novo governo, há um pensamento de novas políticas públicas. E para esse setor específico, também vai ter mudança. Então, é uma questão bem lógica que a gente vem sofrendo. E quando a gente estuda direito, faz a faculdade de direito, eu sempre tive a mania de querer entender o porquê daquela legislação. Eu lembro que uma vez foi Camilo que me ensinou, que eu perguntei a ele sobre a lei das PPPs. Por que tinha a lei da PPP, sabe? Eu fiquei assim, aí ele me explicou fazendo um panorama com o momento político que a gente estava vivendo. Eu falei assim, gente, faz todo sentido estudar a legislação com o momento político que a gente está vivendo. E aí, quando a gente vai estudar a parte econômica, principalmente, tá? Bom, mas aí a gente está na Lei 123 de 2006, que é essa lei geral da microempresa e empresa de pequeno porte, que a gente utiliza assim como base. Quando a gente abre a Lei 123, a lei complementar, a gente já se depara com ela com várias alterações. Se a gente for lá olhar a lei, a gente vai ver muitas alterações. Mesmo sendo uma lei complementar, e aí os constitucionalistas sabem disso, que o quórum de alteração é muito mais difícil, ela sempre está sendo alterada. E a gente tem que se preparar para muito mais alteração. E essa lei, ela cria 3 órgãos muito importantes que são relacionados à ME e APP. Além de conhecer a lei, a gente também tem que se familiarizar com os atos normativos infralegais, que são editados por esses órgãos que foram criados pela Lei Complementar 123.
Então, a gente tem lá o Comitê Gestor do Simples Nacional. Por quê? Porque quando a gente opta por ser ME ou EPP, um dos principais benefícios que nós temos é de se enquadrar no Simples Nacional. Então, a gente vai ter que verificar lá no Comitê Gestor como é que está sendo deliberado aquele assunto. É uma pesquisa que a gente tem que fazer. Nós temos outro comitê, o Comitê Gestor da Rede Sim. A Rede Sim, gente, é uma rede para simplificar o registro e a regularização das empresas no Brasil. Ela está regulamentada, tem uma lei própria de regulamentação, mas a ideia é simplesmente simplificar o registro e a regularização, tá? Sempre pensando em tornar menos burocrático possível uma abertura de uma empresa aqui no Brasil, porque é muito burocrático. Eu já fiz uma vez uma pesquisa associando com outros países, e assim, tem países que em 3 dias você consegue fazer a realização da abertura de uma empresa. Aqui no Brasil, você leva mais, isso aí eu estou sendo bem otimista, mais de 45 dias, assim, né? Pensando que você vai ter um contador muito diligente, um advogado muito diligente para promover todos aqueles atos para você. Então, a ideia realmente desse comitê gestor é simplificar todo esse processo. Também nós temos o Fórum Permanente, que tem por objetivo pensar em políticas públicas voltadas para ME e EPP. Então, a gente olha lá para a Constituição Federal e vê que a Constituição manda a gente tratar diferente. Então, esse Fórum Permanente ele é criado justamente para pensar. Ele está hoje no Ministério da Economia, mas pode ser que mude e vá para outro ministério, mas hoje é do Ministério da Economia. Então, ele é criado para pensar políticas públicas para ME e EPP. Mas vamos lá, o que é ME e EPP? A lei, ela traz uma definição para a gente, e o que eu quero deixar claro para vocês é que ME e EPP não são tipos societários, não são tipos de empresários, não são, quando eu falo de tipos societários, eu vou pensar na limitada, eu vou pensar na SA, vou pensar na sociedade simples, mas aqui eu estou falando de uma qualificação jurídica. ME e EPP, na verdade, é uma qualificação jurídica que você vai atribuir a um empresário individual ou uma EIRELI, que é uma discussão nessa aula, se acabou a EIRELI, se não acabou, isso aí eu ainda tô discutindo isso comigo mesma. Ou uma sociedade empresária ou uma sociedade simples. Mas é basicamente para você olhar e verificar o critério da receita bruta anual. Então, lá no artigo 3º, eu tenho a definição da ME e da EPP. E aí, volto a dizer, é uma qualificação jurídica que você vai fazer com aquele empresário, seja individual, seja EIRELI, seja uma sociedade empresária, seja uma sociedade simples. Para quê? Para que esse tipo societário, para que esse empresário, ele possa gozar de um tratamento diferenciado em vários aspectos, tributários, creditícios, trabalhistas e outros. Então, aqui nós temos um enquadramento baseado sempre na receita bruta anual. Bom, para fins de informação, porque acho que foi a Yasmine ou foi a Beatriz que comentou sobre o MEI, que eles fazem muitas postagens voltadas para o MEI, a Lei Complementar 123 também prevê definição do MEI. A gente tem também na legislação, a gente encontra sobre o MEI. A gente encontra definição na Lei Complementar sobre o pequeno empresário. E é engraçado quando a gente vai buscar o conceito de pequeno empresário, porque o pequeno empresário ele é caracterizado como microempresa, mas o faturamento dele, a renda dele é igual a do MEI. Então, nós temos, todas essas definições estão nessa Lei Complementar 123. E aí, na própria legislação, a gente encontra exclusões de tratamento diferenciado. Então, a lei, ela diz para a gente quem pode ter o tratamento diferenciado, quem vai se beneficiar, tá? Mas também diz para a gente quem não vai se beneficiar. Então, por exemplo, eu não posso ter como sócio uma pessoa jurídica e nem posso ser sócio de uma outra pessoa jurídica. Eu vou estar fora do enquadramento da legislação da Lei Complementar 123. Então, eu vou estar com o meu tratamento favorecido, eu vou estar excluída do meu tratamento favorecido. A lei também fala de participar do capital de outra pessoa jurídica. Então, nós temos ali, por exemplo, no parágrafo 4º desse artigo 3º, a gente tem também vários aspectos do não favorecimento. Quem não pode se beneficiar? Então, não pode ser sócio de uma sociedade por ações. É uma exigência, assim, formal.
são coisas da burocracia. A burocracia, ela cria vantagem, mas também ela cria um emaranhado de situações impeditivas. E aí que entra nessa aula o advogado, o empresarialista, para tentar ficar atento a essas situações e criar teses para tentar driblar esses impedimentos. E aí nós temos o tratamento favorecido. O que esse tratamento favorecido diz para a gente? Porque o artigo 170 da Constituição, ele é muito claro em determinar esse tratamento. E aí a Lei Complementar 123 traz em vários dispositivos esse tratamento do favorecido. Vou citar alguns exemplos aqui. A inscrição e baixa dessa microempresa e empresa de pequeno porte. Tem uma série de regras que simplificam o processo de abertura. De alteração e de fechamento de uma microempresa e de empresa de pequeno porte. É um assunto que você vai encontrar no artigo 4º ao 11 da legislação. Então, as políticas públicas que são criadas, elas acabam atingindo até outras empresas, mas quando se trata de microempresa e empresa de pequeno porte, tem uma ou outra regra que são melhores. A ideia realmente que a gente vem observando é que as mudanças têm sido para incluir todas as outras. Mas quando se trata da ME e EPP, por mandamento constitucional, a gente vai ter sempre uma regra que seja diferenciada. O Simples Nacional, talvez o Simples seja aqui o mais conhecido e o mais importante. A gente encontra ele lá no artigo 12. O Simples, ele não envolve apenas tributos nacionais. Por isso que o tratamento do Simples, gente, não o tratamento do Simples, ele é por lei complementar, porque você vai abranger tanto os tributos nacionais, como também os municipais e os estaduais. É um recolhimento que é único, e aí depois o recolhimento nacional e unificado, que depois faz o repasse para os entes competentes. Então, isso, para quem lida no dia a dia empresarial, sabe o quanto isso facilita a vida. Licitações, que aí o Camilo vai abordar esse tema. Temos as obrigações trabalhistas. Algumas obrigações trabalhistas são dispensadas, por exemplo, quadro de trabalho, anotações de férias dos empregados. A fiscalização dessas empresas, da ME e EPP, elas são diferenciadas. Você não recebe a multa de primeira. A fiscalização é uma fiscalização orientada. Ou seja, o auto da infração ele só vai ser lavrado em caso de uma reincidência. Então, o primeiro contato ali do fiscal é justamente para te ensinar, não faz mais isso não. Muda essa postura. Então, a gente chama de fiscalização dupla. Temos também o acesso a crédito, que também é um dos grandes tratamentos assim, que mais chama a atenção das pessoas para se enquadrarem. Bancos públicos, né, tem que ter linha de crédito específico. O governo federal, ele tem que estimular os bancos privados para que façam o mesmo. Então, a ideia do acesso ao crédito, realmente, ela tem que existir. Nós temos o estímulo à inovação. Um pouco antes da gente começar, o Saulo estava comentando sobre startup, né? Camilo também comentou um pouquinho. E a gente tem o Inova Simples, que a Lei Complementar 167, que alterou a Lei 123, justamente para criar esse processo simplificado de abertura da startup. A startup está em alta, né? A gente sempre escuta falar das startups, que, na verdade, são ideias inovadoras, né, que vão trazer grandes mudanças para aquele determinado setor. Então, esse estímulo à inovação também é muito importante, é um dos tratamentos que a ME e a EPP recebe. Deliberações sociais. Quando a gente trabalha com direito societário, a gente sabe que o Código Civil ele é bem rígido e bem formal em relação às regras relacionadas ao direito societário. E aqui nós temos uma simplificação desses aspectos societários. Lá no artigo 70 e 71, a gente tem, por exemplo, a dispensa de publicação de um ato societário, a dispensa de realização de assembleias, a gente pode substituir com uma simples deliberação. Então, assim, claro, exceto alguns casos mais complexos, exclusão de sócio, a gente vai seguir outras regras, mas as deliberações sociais aqui são diferenciadas. E isso, gente, facilita muito o dia a dia do empresário, facilita muito. E um outro exemplo que eu queria trazer para vocês também é o acesso à justiça. O acesso à justiça que é tão falado em tantas outras disciplinas do curso de Direito, mas no artigo 74 da Lei Complementar, traz para a gente que
a ME e a EPP, elas podem demandar perante os juizados especiais. Então, lá na hora que você quiser fazer uma cobrança, algo que realmente se enquadre na lei dos juizados especiais, você pode fazer por meio da ME e EPP, obviamente, justificando. Eu, por exemplo, na minha atuação prática, eu já tive um caso do juízo ter rejeitado a minha inicial, né? Justamente falando que não seria caso de juizado. E aí, por incompetência e tudo, eu falei assim, ué, gente, mas como assim? Eu tive que fazer uma petição esclarecendo e coloquei lá a lei do artigo 74, o artigo 74 da lei complementar, ajuntei os documentos para poder provar que aquela sociedade se enquadrava como ME e ela poderia, sim, demandar perante os juizados, né? E assim, gente, o tratamento diferenciado, ele não se limita ao tratamento tributário ou de abertura. Então, envolve vários outros aspectos que, quando a gente trabalha, a gente faz uma pesquisa com mais afinco, com detalhes, a gente consegue encontrar esse tratamento diferenciado. E o que eu percebo é que, na prática, muitas das vezes, as pessoas não têm essa informação, simplesmente estão enquadradas na ME e EPP só pela receita bruta, mas não tem noção do que aquilo pode significar para a atividade empresarial. Então, isso é muito importante, isso faz parte de um projeto, na verdade, educativo, dos próprios empresários, das próprias pessoas que estão realmente exercendo aquela atividade empresarial. Então, realmente, é importante a gente entender que são siglas, né, que vão significar microempresa, empresa de pequeno porte, que não são espécies de empresário, que vão ser analisados realmente de forma distinta, mas que essa qualificação jurídica pode trazer para eles vários benefícios, vários tratamentos realmente favorecidos que estão previstos em lei. Então, isso é um ponto assim, muito importante, por isso que eu achei incrível a iniciativa desse projeto para tornar muito mais educativo o acesso a essas informações tão importantes. Então, é isso, eu passo a palavra para o Camilo, para ele abordar aí a parte central do nosso tema. Obrigado, Roberta. A Bela escapou temporariamente, até o final dessa live ela vai aparecer. Bom, queria agradecer novamente a todos os presentes, e a mim cabe falar sobre licitação, né? Uma coisa que eu já não gosto muito de falar, e o professor Saulo até falou para mim, tem que ser um tempo aí bastante conciso para não ficar muito longo, muito pesado, porque senão os alunos podem ficar, a gente pode tomar muita noite deles, muito tempo deles. Aí eu falei, caraca, como é que eu vou falar sobre licitação em 15, 20 minutos, né? Mas enfim, a gente vai tentar dar uma pincelada aqui para vocês entenderem, né? Essa contextualização que a Roberta fez, ela foi bem interessante, foi muito interessante, porque na verdade a Lei Complementar 123, ela surge, né? Aí a gente dando uma lida geral na lei, né? A gente vê assim, aí vocês podem pensar, pô, mas a lei ela traz uma série de benefícios, uma série de prerrogativas para a ME e EPP, né, gente? Eu vou tentar abreviar para não ficar toda hora falando microempresa, empresa de pequeno porte, porque isso, quando a gente está falando, inclusive rápido, do jeito que eu falo, é um trava-língua danado. Então, eu vou tentar abreviar para ME e EPP, tá? Então, assim, por que existe a lei, né? Por que a lei foi criada em 2006? Até seguindo esse exemplo aí do que a Roberta falou, que eu conversei com ela há algum tempo atrás, não vou dizer o tempo para entregar a idade, sobre a lei de PPP, né? Que é a parceria público-privada. Se vocês observarem, essa lei complementar 123, ela nada mais é que uma materialização ou uma concretização daquele ideário que a gente tem de igualdade material. O que é igualdade material? Vocês devem lembrar, né? O professor Heron deve ter ensinado isso para vocês. A gente tem duas espécies de igualdade, embora a Constituição ela nos traga um conceito de igualdade, de isonomia. A gente tem uma isonomia formal, que é essa isonomia prevista em lei, prevista na Constituição, né? Todos são iguais perante a lei. Ok, isso é a igualdade ou é a isonomia, né? Igualdade formal. Mas o que é igualdade material? A igualdade material é aquele conceito prático de que a gente trata os desiguais de forma desigual na medida dessa desigualdade. Então, para a gente equacionar essas diferenças que, evidentemente, existem
né? Seja qual for o âmbito ou o espectro de atuação que a gente esteja analisando, se entre empresas, se entre pessoas, se entre organismos internacionais, a gente sempre vai ter uma diferenciação, a gente sempre vai ter privilégios para uns em detrimento de outros. Então, a ideia de igualdade material, ela surge justamente para a gente tentar equalizar essas diferenças, né? E aí, talvez, o exemplo mais emblemático, doutrinariamente falando, seria o exemplo das ações afirmativas, né, que são medidas que buscam conferir uma igualdade, né, um mínimo possível de igualdade para pessoas que historicamente foram tratadas de forma desigual. Então, a gente tem essa balança pendendo mais para um lado do que para o outro, e aí as ações afirmativas elas surgem como medida de equacionar essas pessoas ou as pessoas que se encontram naquela situação de desigualdade. E assim foi, né, por isso surgiu a Lei Complementar 123, porque justamente a intenção do legislador foi possibilitar ou foi propiciar que as MEs e as EPPs elas pudessem efetivamente pegar, né, como a gente fala no popular, que a ideia é pegar-se na sociedade brasileira. E aí a gente estabeleceu, a gente não, o legislador estabeleceu alguns benefícios ou prerrogativas, e aí já invadindo o campo que me compete falar, que é o campo das licitações, algumas prerrogativas para esse tipo, essa qualificação de ME e EPP. Por quê? Porque é razoável a gente imaginar que a empresa do seu Zé, que a padaria do seu João, que a papelaria da Dona Maria, ou que a construtora do seu Antônio, ela vá concorrer, ou ela vai concorrer em par de igualdade com uma Odebrecht, ou com uma OAS, apesar de que depois do mensalão acho que está tudo meio parecido, mas enfim, a gente pode imaginar que uma pequena empresa, ou uma empresa de pequeno porte, que tem ali o seu faturamento previamente estabelecido, eles vão ter igualdade de condições de brigar numa licitação com uma grande empresa, né? E aí, por isso, a gente teve essa contextualização, essa criação da lei complementar, porque a lei complementar ela tem esse objetivo de justamente garantir um tratamento desigual, sim, porque ela prevê prerrogativas, né, o que a gente vai falar agora, garantir um tratamento desigual para essas pessoas jurídicas, vamos dizer assim, né, se é que a gente pode chamar assim, para essas pessoas jurídicas que, na sua essência, elas já são desiguais. É possível admitir lá que a construtora OAS ou Odebrecht, que tem um faturamento lá de bilhões de reais, né? Não é possível a gente admitir que uma construtora de bairro, que uma construtora de interior, né, que uma construtora, por exemplo, do município de Arraial do Cabo, do município de Armação dos Búzios, que tem 40, 50 mil habitantes, é inadmissível a gente entender que essa pequena empresa ou essa empresa de pequeno porte ela vai conseguir concorrer em igualdade de condições com uma OAS ou uma Odebrecht. Então, por isso que se fez e se faz muito apropriado esse regime diferenciado de tratamento, né? Não quero que vocês confundam com o regime diferenciado de contratação, que é uma espécie de... não é uma modalidade de licitação, mas é um regramento legal aplicável às licitações. E aí, eu vou tentar dividir, para ser um pouco mais conciso, essa apresentação eu vou tentar dividir em 3 momentos. Um primeiro momento, o que é, né? O que é a licitação, para que serve a licitação e por que deve ser feita a licitação. Tá? Eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Então, o que é a licitação? Licitação, gente, não é favor, licitação não é jeitinho, licitação não é para botar apadrinhado, embora a gente perceba que na prática, no passado recente, né, se verificou muito isso, que os apadrinhados eram os que conseguiam os melhores contratos e as maiores verbas e dotações, mas a licitação, ela nada mais é que um procedimento administrativo de observância obrigatória, tá? Ela está prevista no texto constitucional. A Constituição é clara ao estabelecer que a licitação ela é obrigatória, tá? Ela estabelece ali algumas exceções, os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação, que são 2 exceções à regra, mas, em linhas gerais, a licitação ela é obrigatória. Então, todas as vezes que o Estado, e aí digo para vocês em sentido lato, União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias, fundações, tá? Todas as vezes que o Estado ele quer comprar um produto, ele quer contratar uma empresa para prestar um serviço, ele quer adquirir um bem, ele precisa fazer licitação.
Por que ele precisa fazer licitação? Né? Então, a gente parte desse pressuposto. Por quê? A licitação existe por quê? O que é a licitação? Licitação é um procedimento administrativo. Por que é um procedimento administrativo? Porque ela se desenvolve no âmbito da administração pública. Né? Então, se ela se desenvolve no âmbito da administração pública, ela é esse procedimento administrativo que, ao final do seu procedimento, pensem no procedimento, né, como uma sequência estruturada de atos formais que devem ser praticados, e ao final desse procedimento, a administração pública ela vai contratar uma empresa para prestar um serviço, para fornecer um bem, para fornecer um produto, enfim. Tá? Então, a licitação ela é esse procedimento que, ao final, vai entregar ao Estado, né, uma pessoa jurídica apta a prestar um serviço ou fornecer um bem, fornecer um produto. E por que a licitação existe? Né? Por que ela surgiu? Né? Se a gente entende o que é a licitação, se a gente entende que a licitação é esse procedimento que precisa ser feito, porque é um mandamento constitucional, a Constituição diz lá que é obrigatório, né? Por que esse mandamento é obrigatório? Por que a licitação é obrigatória? Porque a licitação ela decorre de um supra-princípio do direito administrativo, que a gente chama, que é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Né? O que é a indisponibilidade do interesse público? Eu, gestor público, não posso dispor, não posso abrir mão do interesse público para beneficiar o meu interesse privado. Né? E aí, talvez, os dois exemplos mais emblemáticos de indisponibilidade do interesse público residam justamente na licitação e no concurso público. Por quê? Porque em ambos os casos, nesses dois casos, tanto na licitação quanto no concurso público, o gestor público ele teria a possibilidade de privilegiar alguém, mas por conta desta indisponibilidade do interesse público, ele deve estabelecer ou deflagrar um processo administrativo, garantir igualdade de condições a todos os concorrentes e, ao final, a pessoa mais bem habilitada ou mais bem capacitada, ela vai estar apta ou a assumir o cargo público ou a prestar um serviço público ou fornecer um produto. Né? Quando a gente tem um cargo para juiz, por exemplo, pode o governador do estado, eu vou indicar aqui a doutora Roberta para ser juíza de Araruama, porque ela já mora lá, já conhece todo mundo, então eu quero que a doutora Roberta ela seja juíza de Araruama. Ele pode fazer isso? Não. Por que ele não pode fazer isso? Porque existe este supra-princípio, chamado indisponibilidade do interesse público, que impede o gestor de adotar práticas ou medidas que privilegiem o seu interesse particular. Camilo, existem exceções à regra? Existem exceções à regra. Estou dando um panorama geral para vocês. Tá? A gente tem, por exemplo, os cargos em comissão, que são cargos de livre nomeação e exoneração, chamados de cargo ad nutum, né? Que aí você pode nomear e exonerar a qualquer tempo aquela pessoa. Tá? Mas isso aí é uma outra questão. E assim ocorre também na licitação. Né? Eu, prefeito de Cabo Frio, quero, por exemplo, contratar uma empresa que vai fornecer aí os uniformes para os alunos da rede municipal de ensino. Tá? Então, Cabo Frio tem aí, 10 mil alunos na rede municipal e eu preciso de uma empresa que me forneça 10 mil uniformes. Eu posso contratar a empresa do professor Saulo, porque o professor Saulo é meu amigo, trabalho com ele na UF e é padrinho do meu filho. Não, eu não posso, enquanto gestor público, fazer isso, porque eu estaria eu estaria contrariando esta ideia de indisponibilidade do interesse público. Tá? Então, por que a licitação existe? A licitação ela existe justamente para garantir o cumprimento a esse supra-princípio. Tá? E para quê? Né? A gente viu o que é e por que é que ela existe. Né? E para que serve a licitação? Como eu falei para vocês no início, a licitação é esse procedimento que tem o objetivo de contratar uma empresa para fazer alguma coisa para a administração. Seja para fornecer uniforme, seja para fornecer quentinha, seja para construir uma escola, seja para reparar um hospital público, seja para fazer a limpeza da UPA, tá? Qualquer, ou melhor, todo e qualquer serviço, tá? Todo e qualquer produto, toda e qualquer necessidade da administração, para que ela seja atendida, necessariamente é preciso que haja uma licitação prévia a ela. Tudo bem? E aí a gente, concretizando essa ideia, a gente consegue passar para o próximo ponto, que é justamente falar sobre a Lei Complementar 123.
Tá? O que diz, o que a Lei Complementar 123, ela diz para a gente com relação a ME e EPP? Ela estabelece, a Lei Complementar 123, entre os artigos 42 e 49, ela estabelece ali uma série de critérios, uma série de prerrogativas, uma série de benefícios para justamente as MEs e EPPs. Mas por que, Camilo? Lembra que eu falei para vocês, há coisa de 5 minutos atrás, que essa lei complementar ela veio para garantir, para tratar de forma desigual aqueles que estivessem em desigualdade de condições? É isso. Um dos objetivos da licitação é promover o desenvolvimento nacional sustentável. Tá? E dessa forma, o legislador entendeu que através da ME e da EPP, essa promoção do desenvolvimento nacional sustentável se daria de uma forma mais objetiva. E aí ele foi pontual, ou ele foi cirúrgico, o legislador, ao inserir no artigo 42, talvez assim o mais importante benefício ou a maior prerrogativa que poderia ser colocada na lei, que é justamente postergar a necessidade de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte. Ah, como assim, Camilo? Não entendi. Vamos lá. A Lei 8666 de 93, que até então, hoje, dia 3 de novembro de 2021, é a lei que coexiste, tá? E desculpem o termo coexistir, mas é porque realmente a realidade do legislador, que o legislador nos proporcionou é essa, coexiste com a Lei 14.133, de 2021, que é a nova lei de licitações. Eles criaram, só um parêntese, um cenário um pouco contraditório no Brasil hoje. Por quê? A Lei 14.133, ela está em vigor, tá? Ela está em vigor desde lá do começo de abril. Foi uma lei lá que começou a produzir os seus efeitos no dia 1º de abril de 2021, uma data sugestiva, né, para a lei começar a produzir efeitos, 1º de abril. Mas, enfim, a Lei 14.133, ela começou a produzir os seus efeitos no dia 1º de abril. Só que o legislador, inteligentemente falando, para não ser mais irônico, ele disse o seguinte: olha, a gente vai ter, a partir de 1º de abril, a Lei 14.133, só que as leis 8.666, a Lei 10.520, que é do pregão, e os artigos 1º a 47 da Lei 12.462, que é o chamado RDC, Regime Diferenciado de Contratação, só se revogarão ou só serão revogados após 2 anos da publicação da Lei 14.133. Então, o que isso quer dizer? Desde 1º de abril, a gente tem uma nova lei de licitação. Tudo bem? Desde 1º de abril, a gente tem uma nova lei de licitação. Só que, além da nova lei de licitação, que é 14.133, a gente continua tendo a 8.666, a 10.520 e a 12.462, que é o RDC. Camilo, como é que vai funcionar isso? Isso vai funcionar da seguinte forma, gente. O legislador, ele deixou ao bel prazer do gestor público, tá, a possibilidade de escolher. Olha, gestor público, se você quiser, até dia 1º de abril de 2023, você pode usar 8.666. Se você quiser, você pode usar a 10.520. Se você quiser, você pode usar a 12.462. Se você quiser, você pode usar a 14.133. Tá? Então, assim, eu sei que isso está gerando confusão na cabeça de vocês, tá? Mas o legislador brasileiro, ele existe para isso, para gerar confusão na nossa cabeça, né? Ele não veio para explicar, ele veio para confundir. Então, assim, moçada, só o professor Saulo não ficar me olhando de cara feia ali, que a gente já deve estar chegando no nosso horário. Qual é o grande, o que eu precisava, o que eu queria falar? Porque licitação é uma coisa muito ampla, tá, Saulo? Depois a gente pode marcar uma outra palestra para falar só sobre licitação. O que eu queria falar para vocês? Queria falar para vocês que a Lei 8666 de 93, vamos trabalhar com ela, assim como a 14.133 também, ela estabelece ali uma série de documentos que devem ser apresentados pela empresa no momento da participação na licitação. São os documentos que comprovam a regularidade fiscal daquela empresa. Então, vai saber se a empresa está inscrita no INSS, vai saber se a empresa paga o fundo de garantia dos seus funcionários e ela vai ter um certificado de regularidade emitido pela Caixa Econômica,
vai saber se a empresa ela paga o INSS de seus funcionários, ela vai ter uma certidão negativa de débito, vai saber. Então, assim, a própria Lei 8666, ela estabelece um rol de documentos que devem ser apresentados pelas empresas que desejam participar da licitação. Ficou claro? Ficou. Então, qual é a grande diferença para ME e EPP? Em se tratando de ME ou EPP, tá? Aí que vem o pulo do gato. Em se tratando de ME ou EPP, essa documentação referente à regularidade fiscal e referente à regularidade trabalhista, ela só precisará ser apresentada no momento da assinatura do contrato, tá? Por que isso? Porque o legislador, ele permitiu desta forma, ele concedeu desta forma um lapso temporal um pouquinho maior para essas empresas, para que elas, mesmo impedidas de apresentar o documento naquele momento da reunião, elas pudessem participar. Então, para a ME e para a EPP, qual é o grande benefício em termos de licitação? É justamente essa possibilidade de que elas apresentem os documentos somente no momento da assinatura do contrato. Então, se eu tenho uma ME ou uma EPP, e essa MS ou essa EPP, ela não tem, por exemplo, uma certidão negativa de débitos, eu não vou me frustrar a participar de um procedimento licitatório por conta disso. Eu vou, participo da licitação e sendo declarado vencedor e sendo convocado a assinar o contrato, aí sim eu preciso apresentar. Isso vai dar aí mais ou menos, dependendo, né, obviamente, do ente, o qual a gente esteja falando, isso dá aí uma semana, 15 dias, de repente, um prazo um pouquinho maior para a empresa, para que ela possa regularizar a sua situação, conseguir esses documentos, tá? E aí sim, de posse desses documentos, assinar o contrato, tá bom? E a outra grande novidade, e já estou encerrando, Saulo, prometo. A outra grande novidade, que não é bem uma novidade, né, mas que é um benefício, tá, que a Lei Complementar 123 ela traz para a gente, ela traz para as licitações, ela traz para os entes públicos, gente, a possibilidade, vejam bem, a possibilidade da administração pública realizar procedimentos licitatórios destinados exclusivamente à participação de ME e EPP, desde que não ultrapasse o valor estabelecido lá no artigo 48, salvo engano, da Lei Complementar 123, artigo 48, inciso 1º, que é um valor de R$80 mil, tá? Então, assim, o município de Macaé, o município de Cabo Frio, o município de Búzios deveriam, tá, realizar procedimentos licitatórios destinados exclusivamente a MEs e EPPs. Então, assim, de forma bastante objetiva, bastante concisa, que nem foi tão concisa assim, estou há 20 minutos falando, mas de forma bastante objetiva, eu acho que foi importante trazer para vocês essas duas prerrogativas, esses dois benefícios, tá? O primeiro é a possibilidade de se realizar um procedimento licitatório exclusivo para ME e EPP, desde que o valor não ultrapasse R$80 mil. Então, por exemplo, o município ele quer comprar ali resma, vou comprar ali 500 caixas de resma. Qual o valor estimado dessa compra? É R$20 mil. O município ele pode fazer uma licitação destinada exclusivamente a ME ou EPP. Tá? E o outro benefício, a outra prerrogativa, é justamente essa possibilidade de que elas apresentem os documentos referentes à regularidade fiscal e trabalhista no momento da assinatura do contrato, e não no momento da sessão onde se realiza a análise de documentos, onde se avaliam as propostas apresentadas, tá? Então, elas têm um prazo diferido, elas têm um prazo diferenciado para apresentar essa documentação. Foi muito rápido, professor Saulo? Foi um bocadinho, mas tá bom. Você levou ao pé da letra, né? Mas é legal. Pessoal, brincadeiras à parte, agradecer aí ao professor Camilo, professora Roberta, e verificar se tem alguma pergunta, alguém que fazer algum questionamento, os professores, para a professora. Alguma questão? Maria Fernanda levantou a mão. Pois não, Maria Fernanda.
Oi, professor, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu queria perguntar para o professor Camilo qual seria a melhor modalidade de licitação para as MEs participarem, assim? Porque mesmo com um preço até 80 mil, ainda existem algumas modalidades que são mais complexas, né? Eu não sei qual modalidade poderia ser encaixada nesse valor, assim, não consigo imaginar a melhor forma de fazer isso. Vamos lá, Maria Fernanda. Obrigado pela pergunta, tá? Na verdade, sim. Foi até bom você perguntar isso. Vou acabar falando que a gente combinou essa pergunta, né? Foi até bom você perguntar isso, porque há meio que um hiato, né? Entre a 123 e entre a 8666. Por quê? Porque quando a 123 ela foi promulgada, o valor da modalidade convite era até 80 mil reais, tá? Aí o que acontece? Houve uma alteração na 8666 e o valor que era de 80 mil reais subiu, foi para 140, enfim. E o valor da Lei Complementar 123, lá do artigo 48, inciso 1º, continua sendo 80 mil. Então, assim, no meu entendimento, meu humilde entendimento, e te respondendo objetivamente, qual seria a modalidade de licitação apropriada? Se a gente fosse ater ao valor, seria o convite, tá? Mas a gente tem esse ato, né? Porque a lei complementar garante esse processo licitatório exclusivo desde que o valor não ultrapasse 80 mil. Mas a gente sabe que 80 mil era o valor do convite. E aí, hoje, na prática, como é que a gente faz? A gente usa o valor que está lá na 8666, a gente se atém ao que está a literalidade da 123 e mantém esse valor de 80 mil. É uma questão um pouco controversa, porque assim, não houve atualização. Tá? Se você for analisar 123, consta lá ainda o valor de 80 mil reais. Agora, se você for ver a 8666, o convite passou de 80 para 150 mil. Né? Passou para 150 mil, não, desculpa. 150 mil era para obra e serviço de engenharia. Né? O convite, ele passou, ele teve um. Eu vou até confirmar aqui para qual o valor que ele foi, que agora me falhou a memória. Mas ele houve essa alteração do valor, mas só que essa alteração não impactou na 123. Mas me parece que o legislador quis propiciar a licitação da modalidade convite, tá? Sim, mas aí como o valor não corresponde, né? Acaba que outras empresas participam também dessa modalidade de convite e diminui a competitividade para as micro e pequenas empresas, né? Sim. O ideal seria que aumentasse o valor mínimo, né? Para participação exclusiva das micro e pequenas empresas. Já abri para você aqui, ó. Obras e serviços de engenharia até 330 mil e compras e serviços que não sejam de engenharia até 176 mil. Mas, assim, nesse caso, o que a administração pública deveria fazer é ela, na verdade, Maria Fernanda, restringir a participação, tá? Ela no edital estabelecer. Esta licitação destina-se apenas a MEs e EPPs, ou a microempresa, empresa de pequeno porte, tá? Não, obviamente, porque o legislador foi muito claro na 123, né? Ele foi muito claro. Ele falou que deve realizar procedimento licitatório destinado exclusivamente à participação. Então, assim, me parece, caso haja interesse da administração, me parece que é uma coisa até um pouco simples de se resolver, né? É você estabelecer uma cláusula no edital que somente ME e EPP participam. Aí você pode evitar, por exemplo, uma Odebrecht, uma OAS, ou uma empresa, uma SA, uma companhia limitada, uma comandita apurações, não sei nem se existe ainda comandita apurações, né? Mas, enfim, eu acho que poderia ser por esse caminho também. Obrigada, professor. O Camilo ainda tem a memória boa de empresarial, levou de comandita apurações. Você tá ainda, Saulo? Pá. Como é que era o nome do professor mesmo, da sua época lá da Bacon? Ney Belchior. Belchior. Saudoso Ney Belchior. Professor Ney Belchior orgulhoso agora. Proporcionou excelentes momentos pra gente. Um dia que ele tava dando aula, o dente da frente dele soltou, assim, ó.
Nossa Cuspiu o Senhora, dente da frente. coitado. Ih, tá gravando a aula, né? Tá gravando, ele vai pro YouTube. Bom, mais alguma pergunta, galera? Mais alguém inscrito? A gravação será disponibilizada. Vai sim, Leiliane, vai ficar no nosso canal lá do YouTube. A Maria Fernanda, a Beatriz colocou o link aqui pra gente, do canal. Colocou? Colocou. Tá aqui. Bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Beatriz e Yasmin, querem fazer alguma pergunta, colocação, alguma coisa? Senão a gente passa Só para antes encerrar. de finalizar, eu queria pedir para a gente fazer aquele print clássico, sabe? Ah, verdade. A Beatriz mantém a nossa página lá, ela gosta de fazer a foto do evento para fazer o lançamento lá depois. Aí eu vou convidar quem se sentir à vontade, concordar e quiser, por favor, se puder abrir a câmera, a gente agradece. Mas não é obrigatório, não. Se não quiser, tranquilo. Então é isso aí. Então, Vou tirar, tá, gente? Tá, vai lá. Foi. Foi? Beleza. Obrigada, gente. Obrigado a todo mundo. Camilo, obrigado mais uma vez. Professora Roberta, prazer conhecer. Obrigado por aceitar o nosso convite. E, eventualmente, mais à frente, a gente organizando outras atividades, a gente volta a fazer contato. Acho que foi proveitoso a todos e todas. Espero que tenham gostado. Obrigado, Beatriz, por ajudar na organização mais uma vez. Obrigado, Yasmin, pela parceria. Tudo de bom para todo mundo. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Obrigado, gente. Boa noite, hein? Valeu. Obrigada, Boa gente. noite. Obrigada por tudo aí. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite.